A partir de segunda-feira, a Justiça Federal já atende no terceiro andar deste prédio, na Rua Paraná. Os funcionários trabalham adequando as instalações para o atendimento ao público. São 400 metros quadrados, divididos em 12 ambientes, incluindo os gabinetes dos juízes e sala para audiência. Com as novas instalações, será possível agilizar o julgamento de mais de 5.000 processos que tramitam na Vara de Cascavel.
Regional Federal da 4ª Região, juiz Pedro Máximo Paim Falcão, dará início, neste momento, à cerimônia de inauguração das novas instalações do foro da Circunscrição Judiciária de Cascavel, Seção Judiciária do Estado do Paraná. Convidamos a compor a mesa as seguintes autoridades: Dr. Pedro Máximo Paim Falcão, digníssimo juiz-presidente do Egrégio Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Dr. Dirceu de Almeida Soares, juiz federal, diretor do foro da Seção Judiciária do Estado do Paraná. Doutora Vânia de Almeida Silem Rocha, digníssima juíza federal, diretora do foro da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Sul. Doutor Jurandir Borges Pinheiro, digníssimo juiz federal substituto da 6ª Vara de Florianópolis, neste ato representando o diretor do foro da Seção Judiciária do Estado de Santa Catarina. Dr. Décio José da Silva, digníssimo juiz federal, diretor do foro da Circunscrição Judiciária de Cascavel. Doutora Janete do Amarante, digníssima juíza, diretora do foro das Juntas de Conciliação e Julgamento de Cascavel. Doutora Lúcia Maria do Turi, digníssima Procuradora Seccional da União em Foz do Iguaçu, representando o Procurador-Chefe da União no Paraná, Dr. José Carlos de Almeida Lemos. Dr. Gabriel Gui Leger, digníssimo Procurador da Fazenda Nacional, neste ato representando o Procurador-Chefe da Fazenda Nacional, Dr. Ayrton Bueno Júnior. Doutora Adriana Bolívar Dias, digníssima Vice-Presidente da Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de Cascavel, neste ato representando o Presidente da entidade no Paraná, Dr. Alfredo de Assis. Desembargador Walter Luiz Esponhos, digníssimo Corregedor-Geral do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Dr. Sidney Francisco Martins, digníssimo juiz de direito, neste ato representando o diretor do foro da comarca de Cascavel. Doutora Simone Lúcia Lorenz, digníssima promotora de justiça, representando o Ministério Público Estadual da comarca de Cascavel. Doutora Cleide Rosicléa Kazmierski, digníssima Procuradora do Estado, neste ato representando o Procurador-Geral do Estado do Paraná. Dr. Hélio Quirino Joss, digníssimo Procurador Jurídico da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, UniOeste, neste ato representando o reitor da instituição, Dr. Erneldo Schallenberger. Dr. Milton Nicolau Ferreira, digníssimo reitor da Univel. Dr. Salazar Barreiros, digníssimo prefeito municipal de Cascavel. Registramos também as ilustres presenças das autoridades a seguir mencionadas, as quais gostaríamos que se considerassem igualmente membros da mesa. Dr. José Ribeiro, juiz federal de Foz do Iguaçu, Dr. Fernando Patos da Silva, juiz federal de Maringá, Dr. Luiz Carlos Canari, juiz federal de Umarama, Dr. Marcos Roberto Araújo dos Santos, juiz de Guarapuava, Dr. Rony Ferreira, juiz federal substituto de Foz do Iguaçu, Dr. Jair Benítez Azambuja, juiz federal substituto de Umarama, Dr. Alexandre Delane Mônaco, juiz federal substituto de Cascavel, Dr. Mário Benjamin Barcos, delegado da Receita Federal em Cascavel, representando a Superintendência do órgão. Dr. Daniel Pedro Rudolfo, Superintendente Regional da Caixa Econômica Federal, Dr. Renato Luiz Ottoni Guedes, Procurador Regional da Caixa Econômica Federal,
Doutor Anacleto Grosbelli, gerente do posto de atendimento bancário da CEF neste foro. Doutora Giannine Fortes Bus, representando o chefe do Núcleo Jurídico do Banco do Brasil. Doutora Laurita Ferreira de Souza, procuradora regional do INSS. Doutora Nerilda Bittencourt Andrami, representando a subseção de Florianópolis da OAB. Coronel Francisco Paulo Carvalho, digníssimo comandante da 15ª Brigada de Exército. Major Pedro Foltran, representando o Comando Geral da Polícia Militar do Estado do Paraná. Dr. Horacildes Tavares, vereador, neste ato representando o presidente da Câmara de Vereadores. Dr. Gilberto Gonzaga, procurador jurídico da Prefeitura Municipal de Cascavel. Dr. Paulo Moisés Orman, representando a Associação Comercial Industrial de Cascavel. Convidamos os presentes para a audição do Hino Nacional Brasileiro. Presidente do TRF, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, concede a palavra ao excelentíssimo senhor Dr. Décio José da Silva, juiz federal, diretor do foro da Circunscrição Judiciária de Cascavel. Excelentíssimo senhor Dr. Pedro Máximo Paim Falcão, presidente do
Tribunal Regional Federal da 4ª Região, demais autoridades que compõem a mesa e demais autoridades aqui presentes, todas já nominadas, as quais, por questão de brevidade, permito-me não declinar novamente os seus nomes. Senhores, senhoras, é com grande satisfação que a Justiça Federal de Primeira Instância, a Seção Judiciária do Paraná, apresenta a toda a comunidade de Cascavel e região as novas dependências da Vara Federal de Cascavel, instalada aqui em 24 de setembro de 1993, com o apoio do Executivo Municipal, hoje representado pelo prefeito Salazar Barreiros, que naquela época cedeu parte do prédio da antiga Prefeitura Municipal para abrigar esta Vara Federal. Estas novas instalações só se tornaram possíveis graças aos órgãos de cúpula do Tribunal Regional Federal, notadamente da sua presidência, que na pessoa do juiz Paim Falcão não mediu esforços para alocar recursos destinados às obras necessárias. Não posso me esquecer também do Dr. Dirceu de Almeida Soares, juiz, diretor do Foro da Seção Judiciária do Paraná, que muito se empenhou para que esta nova sede se tornasse uma realidade palpável. Não se trata, como se pode ver, de nada suntuoso, mas tão somente de instalações à altura da Justiça Federal e, sobretudo, da comunidade que bate às suas portas. Dúvidas não podem existir de que esta casa procurará, como sempre fez, distribuir a justiça, do maior ao menor, do mais abastado ao menos afortunado. Esta certeza vem do fato de ter aprendido nestes aproximados 3 anos de judicatura a ter respeito e confiança ainda maior na Justiça Federal, principalmente em razão do nível intelectual e moral de seus membros. Sinto-me mesmo honrado em encontrar-me inserido em seus quadros e tenho convicção de que os serviços aqui prestados serão a cada dia mais relevantes, motivo de orgulho e satisfação para a nação brasileira. Enganam-se aqueles que pensam que a Justiça Federal vai esmorecer em razão dos ataques infundados que recebe. Há inclusive aqueles que, infelizmente, defendem a sua extinção. Isto, ao contrário do que pensa, só fortalece o Judiciário, pois se constitui verdadeiro sinal de que estamos no caminho certo. Estamos incomodando, e isto favorece a democracia tão falada e às vezes pouco exercitada nesse país. Quem acompanha o desenrolar dos acontecimentos da vida brasileira pode constatar que, através de um mesmo interlocutor, o Judiciário ora é exaltado, quando a decisão lhe é favorável, ora é criticado de forma destrutiva, quando a decisão vai contra os interesses deste mesmo interlocutor. Não há a mínima coerência. Que o Judiciário tem suas deficiências, ninguém desconhece. O que, no entanto, precisa ser demonstrado à população é que o Judiciário é instrumento democrático, garantidor dos direitos consagrados constitucionalmente. E não existe democracia sem Judiciário forte. E é com este propósito de fazer justiça sempre que agradeço a todos pela presença nesta data, o que denota o prestígio de que goza a Justiça Federal nessa cidade e em toda a região, rogando a Deus que nos auxilie e mostre-nos o caminho a ser seguido a cada momento, para que possamos, assim, atingir o nosso objetivo, que é alcançar a justiça plena. Muito obrigado a todos e um forte abraço. Presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, concede a palavra ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal de Cascavel, Dr. Salazar Barreiros.
do senhor Dr. Pedro Máximo Paim Falcão, digníssimo juiz-presidente do Egrégio Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o caro desembargador Otto Esponhos, corregedor do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ilustres autoridades já nominadas, meus senhores e minhas senhoras. Na condição de prefeito municipal de Cascavel, nós nos sentimos extremamente honrados em saber que a Justiça Federal está empenhada em oferecer, a partir de agora, como já o fazia antes, em novas instalações, a distribuição da justiça àqueles que batem a sua porta. Cascavel, aos poucos, vai galgando a sua posição de polo não somente de produção agropecuária, de polo agroindustrial, mas vai galgando também a sua posição de polo sediador de todos os órgãos da Justiça Estadual, da Justiça Federal, enfim, de todos aqueles organismos que, vindo para a nossa cidade, enriquecem este povo laborioso que aqui aprendeu, com o seu trabalho, com a sua dedicação, construir essa grande cidade. Nós nos honramos hoje com a presença de tão ilustres visitantes e rogamos a Deus que possamos ser sempre aquinhoados pelas suas bênçãos para que Cascavel continue podendo receber sempre bem as autoridades que aqui vêm para podermos juntos construirmos um Paraná melhor, um Brasil melhor e uma região mais próspera. Sucesso a todos quantos forem prestar serviço neste recinto e que Deus os ilumine para que possam realmente distribuir da melhor maneira a justiça que todos nós almejamos. Muito obrigado. Neste momento, fará uso da palavra o juiz Pedro Máximo Paim Falcão, presidente do Egrégio Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Excelentíssimo senhor prefeito municipal de Cascavel, excelentíssimo desembargador Otto, representante do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos honra a sua presença, senhores componentes da mesa, demais autoridades nominadas. Parece-me ser recomendável que aquele que tenha a incumbência de encerrar uma atividade num dia tão esplendorosamente ensolarado e acalorado seja breve. No entanto, essa recomendação não pode impedir que se deixe de externar a manifestação, a satisfação que tem o Tribunal Regional Federal da 4ª Região em poder estar presente, através de minha pessoa, nos atos naturais da nova sede da Justiça Federal da cidade de Cascavel. Digo que é uma satisfação muito grande, porque, como bem ressaltado, tanto pelo senhor prefeito municipal, como pelo juiz federal titular da Vara de Cascavel, o Poder Judiciário, hoje no Brasil, converte-se num instrumento fundamental para a concretização do chamado Estado de Direito. Por quê? Porque o povo brasileiro está gradativamente vendo que é no judiciário que deve buscar a solução dos seus conflitos, que deve buscar no judiciário a concretização daqueles direitos que são esculpidos na Constituição e que vêm desde longos tempos, porque manifestam eles o reconhecimento pelo Estado, por aqueles homens que organizaram o Estado, de que o ser humano foi feito à imagem e semelhança de seu Criador. E que, portanto, deve merecer todo o carinho, todo o respeito por parte do Poder Executivo. Assim, senhores, inaugurar instalações como estas, infelizmente, ainda não as instalações próprias da Justiça Federal, mas que eu espero que em breve se concretize nessa cidade, tarefa que caberá a meu sucessor, é um motivo de satisfação. Porque, como disse, o povo está aprendendo a chegar ao judiciário. Não obstante algumas pesquisas coloquem que o judiciário tem graves defeitos e tem vários problemas, é preciso ter-se em conta de que a sua autonomia administrativa e financeira foi alcançada apenas em 1988 e que, portanto, o tempo é muito curto para resolver todo um passado de problemas que enfrentava. Eu invoco aqui o depoimento do desembargador Otto, que deve ter sido juiz, que deve, ao longo de sua carreira, ter visto fóruns
serviços e instalações de evidente deficiência, mas que, gradativamente, pelo esforço do Poder Judiciário, tanto no âmbito federal quanto no âmbito do Poder Judiciário do Estado, da Justiça do Trabalho, gradativamente vem solucionando. Isso aqui não é feito, senhores, exclusivamente para benefício dos juízes, para benefício dos servidores. Não, isso aqui é feito basicamente para se dar ao jurisdicionado melhores condições e facilitar o seu acesso à justiça. Por isso, da nossa satisfação em participarmos de eventos como esse. Eu quero agradecer, em nome da Corte Federal Regional, a presença de tão ilustres autoridades que prestigiaram esse ato. Quero agradecer aos advogados de Cascavel, aos advogados da circunscrição judiciária abrangida pela Vara de Cascavel, a sua presença, o prestígio e o carinho que depositam na Justiça Federal. Aos meus ex-colegas do Ministério Público, tanto federal quanto estadual, também manifesto a minha gratidão. E a todos os senhores que estão aqui nos prestigiando, eu digo, esta casa pertence ao povo brasileiro. Muito obrigado. O presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, neste momento, juntamente com o diretor do Foro da Seção Judiciária do Estado do Paraná, Dr. Dirceu de Almeida Soares, e o juiz federal Décio José da Silva, diretor do Foro da Circunscrição Judiciária de Cascavel, descerrarão a placa alusiva a esta inauguração, situada ao fundo desta sala. O diretor do Foro da Seção Judiciária do Estado do Paraná, Dr. Dirceu de Almeida Soares, e o diretor do Foro da Circunscrição Judiciária de Cascavel, Dr. Décio José da Silva, agradecem a presença de todos e convidam a participarem do coquetel que será realizado a seguir. Boa tarde a todos.